Sejam bem-vindos a mais uma leitura bíblica sequencial da Escritura, numa programação que está sendo tão boa, tão saborosa, pois lemos a Bíblia, falamos a respeito do texto lido, apreciamos cada pequena parte da Escritura Sagrada e buscamos e recebemos as bênçãos de Deus. Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos ler no segundo livro de Samuel, capítulo 21. Nós estávamos lendo até no capítulo 20 a história de Davi, depois conflito com Absalão, morte de Absalão, conflito entre rebeldes dentro de Israel e Judá. E essa história só vai continuar em primeiro livro dos Reis, capítulo 1. Então, depois que terminou a rebelião de Ziba, que foi um insurgente, um rebelde, que foi vencido por Joabe, Joabe matou o novo comandante e novamente tomou o posto de comandante, que se chamava Amasa. A história para no final do capítulo de número 20 e só continua no primeiro livro dos Reis, capítulo 1. Então nós temos agora o capítulo ainda dentro de 2 Samuel, capítulo 21, 22, 23 e 24, que vocês já devem saber, provavelmente quem já estudou mais detidamente a Bíblia, já percebeu que esses 4 capítulos não é uma sequência. Aliás, o capítulo 21 possivelmente aconteceu bem antes da revolta de Absalão. Provavelmente foi. E que o escritor entendeu que era importante acrescentar essas histórias e o lugar que ele achou foi ao final do livro da história do segundo livro de Samuel. Portanto, dito isso, nós vamos para uma história que pode ter acontecido depois que Davi estava já reinando em Jerusalém, provavelmente já tinha restituído a Mefibosete, filho de Saul, neto de Saul, que era deficiente das pernas, lembra? Já tinha colocado ele no reino para comer na mesa do rei e dado aquele benefício por ele ser filho de seu amigo Jonatas e neto de Saul. Então aconteceu o capítulo 21. Portanto, nós temos aqui um contexto do que estava acontecendo então e que você é convidado a participar e entender a sequência da história, a continuação da história. Então, não deixa que sua mente, seu pensamento queira entender que é uma sequência do que vimos anteriormente, mas é uma parte importante da história. Entendido? Então vamos lá ao capítulo de número 21, chama-se Restituição aos Gibeonitas. E Gibeonitas já faz parte da história de Israel desde o livro de Josué. Desde o livro de Josué. E vamos ler o que temos aqui no capítulo 21, ou pelo menos o início do livro, nós vamos ler. E houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária. Por que sanguinária, né? Porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei aos gibeonitas e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel. Não eram. Claro, você já entende que não eram. Aliás, os nomes deles já não é uma sequência de israelitas. Não é judeu, não é efraimita, não é nenhumas tribos, mas gibeonitas. Nós vamos só lembrar daqui a pouco. Não eram dos filhos de Israel, mas do restante dos amorreus, e dos filhos de Israel, e os filhos de Israel lhes tinham jurado, porém Saul, no seu zelo à causa dos filhos de Israel e de Judá, procurou feri-los.
Então, lido o verso de número 2, deixa-me voltar a história lá para o livro de Josué, capítulo 9. Sabe quem eram os gibeonitas? Eram aquele povo que apareceu lá para Josué com as roupas amassadas, amarrotadas, uns pães velhos dentro da bolsa e disseram: nós somos um povo longínquo. Eles estavam mentindo. Somos um povo que mora longe, faz conosco aliança. Mas eles estavam logo próximos, eram os próximos a que Israel confrontaria. E eles enganaram a Israel, e Israel, Josué, fez uma aliança, dizendo: não os mataremos. Não, vocês são gente boa, mora longe. Em outras palavras, nas minhas palavras, né? E fazemos aliança com vocês. E aí, logo que eles fizeram aliança, eles descobriram que eles tinham sido enganados. Israel foi enganado, Josué foi enganado. Aí a Bíblia disse que Josué pôs eles como tiradores de água e rachadores de lenha. E aí, então, eles tinham um pacto. E se você for lá, eu separei a escritura para o capítulo 9, Josué disse assim: não podemos quebrar a nossa promessa, a nossa aliança com esse povo. Foi engano, foi enganador, foi um negócio mal feito, mas eles tinham dado a palavra. E agora Israel não precisava ser julgado, não pela qualidade das pessoas, que eram pessoas enganadoras, eram pessoas de classe baixa, enganadores, fraudulentos. Mas Josué tinha feito um compromisso com eles diante de Deus, um voto. E agora não era a qualidade das pessoas, mas o que valia era a palavra de Josué. E se ele quebrasse a palavra, Deus cobraria de Josué. E esse, gente, é um pensamento que nós precisamos ter. Precisamos ter, independente de quem te cerca, de quem lhe presta serviço, ou faz uma aliança ou negócio contigo, Deus vai olhar para o seu caráter, para a sua reação, para a sua natureza. Porque Deus não vai cobrar muito dos ímpios. Deus vai cobrar de nós, da nossa qualidade. E passou-se muitos anos de Josué até o tempo de Saul. E Saul, a Bíblia diz, no seu zelo procurou matar os gibeonitas. O que quer dizer? No verso 2, no seu zelo. Zelo é porque Deus havia dito que Israel deveria eliminar todos os cananeus, todos. Correto aí, porque era lei de Deus matar todos os gibeonitas. Mas agora Israel estava preso numa aliança com os gibeonitas, que eram uma parte dos cananeus. Consegue ver? Então, esses que Israel, Josué, através de Josué, deu a palavra, então agora eles tinham um compromisso. Agora eles já não podiam matar. E Saul foi matar quem o seu descendente disse que não iria matar. Consegue ver o valor da palavra quando você fala? Meus irmãos, do tempo de Josué, capítulo 9, até no tempo de Saul, passaram-se aproximadamente 400 anos. Deus não se esqueceu. E quando Saul, no seu zelo, entre aspas, procurou matar os gibeonitas, Deus queria saber se ele estava cumprindo a promessa de Josué. Por outro lado, deixa-me lhe chamar a atenção, uma atenção muito especial. Quando Deus quis que Saul fosse zeloso, lá na história dos amalequitas, e o profeta mandou, Saul não obedeceu. Agora com os gibeonitas, Saul quis ser santo, cumprir o que Deus mandou, quis ser zeloso. Consegue ver a incoerência nas atitudes de Saul? Para o que Deus mandou, ele não quis obedecer. Para o que Deus não mandou, aí ele queria obedecer. Então, esses dois versos aqui, dá para a gente tirar uma mensagem muito profunda, muito poderosa.
Desde que Josué deu a palavra, passou 400 anos, para Deus o tempo não significa nada. Os 400 anos foi como se fosse ontem, e Deus queria saber se Israel estava preso na palavra que que o próprio Israel havia dito. E Saul quebrou. E a justiça de Deus veio sobre Israel. Não veio sobre os gibeonitas. Eles já eram enganadores. E Deus não vai cobrar do mundo algo a quem menos é dado, menos é exigido. Concorda? Mas de Israel, que tinha o que dar, pois recebera mais, Deus podia cobrar. Esse pensamento, ele é muito profundo, pois ele muda nosso jeito de ser, independente de quem te cerca, de quem está do seu lado, independente. Você que foi chamado para ser um cristão e um justo, seja justo. Talvez você argumente assim, mas o mundo não é. O problema não é o mundo ser corrupto, errado, injusto. O problema é você ser justo. Nós, como filhos de Deus, sermos justos. E isso é muito profundo e vai muito o que pensar. Aliás, eu pensei de ler até o final da história no capítulo, nesse capítulo até o verso 14, mas eu penso que esse pensamento já é o suficiente para nós meditarmos no nosso coração durante esse dia todo. É o suficiente, não é? Pois bem, normalmente nossa programação é gravada, eu estou numa noite, vocês estão vendo a lua muito bonita ali atrás, mas vamos pensar ao longo desse dia, ao longo dessa tarde, ao longo da noite disso, que Deus quer ver a sua reação. Deus não está observando o que o mundo faz. O mundo jaz no maligno. Ele já está em corrupção. O mundo já está sujo, já está em pecado. Agora Deus não quer ver os limpos se sujando. Por isso que ele cobrou de Israel, enviando uma fome, que era a forma de Deus chamar a atenção para as ações, para ver o que é que estava errado. Então, guarde isso, pense nessas coisas. Aliás, só essa leitura já é suficiente para nós entendermos o que é bom para nós, e esse pensamento vai lhe enriquecer muito. Tenham todos um bom dia. Amanhã continuamos o nosso texto e Deus os abençoe a todos. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.